É o seguinte, pessoal, preste bastante atenção nesse vídeo porque a situação é muito séria. Eles estão tentando impedir a candidatura do Sérgio Moro de todas as maneiras possíveis. Os dois maiores bandidos desse país, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, junto com a cambada lá de Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, estão tentando mudar o Código Eleitoral para que o Sérgio Moro não possa ser candidato às eleições. Eu vou explicar para você. Sérgio Moro tem um contrato com a Alvarez & Marshall que vai mais ou menos até outubro, que casa justamente quando ele pode anunciar a sua candidatura. Não adianta, ele não vai anunciar a candidatura antes disso. E o que esses canalhas estão fazendo? Eles estão correndo para que ele não possa ser candidato. Então você que tem a esperança de um país melhor, que tem a esperança de um país mais justo, que tem a esperança de ver a candidatura de Sérgio Moro, eu tenho certeza, ele em outubro não vai virar as costas para o país. Só que os caras estão lá, a toque de caixa, tentando não só fazer com que o Sérgio Moro não seja candidato, mas prendê-lo de toda maneira possível. Vocês podem dar uma olhada aqui. Então, por exemplo, as notícias são antigas. Lula planeja ações na justiça que podem deixar Moro inelegível. Para parlamentares, projeto de Bolsonaro é tornar Moro inelegível. E aí você tem o que saiu agora, que é essa nova proposta de Código Eleitoral. Proposta do novo Código Eleitoral impede a candidatura de Sérgio Moro em 2022. Porque eles querem colocar uma quarentena de 5 anos para juízes não participarem de eleição. Justamente porque esses dois canalhas, Lula e Bolsonaro, morrem de medo de Sérgio Moro. E eles têm todo o apoio dessa cambada aí, né, da Câmara dos Deputados, que foi alvo da Lava Jato. Então é muito importante que você preste atenção. Vou colocar um vídeo aqui de um dos procuradores da Lava Jato e vou mostrar para vocês a sacanagem que os caras estão fazendo. Eles querem inclusive prender o Sérgio Moro. Basta você pesquisar aí, Ministério Público Federal processa a União por danos causados à Lava Jato. Isso aqui é realmente o país onde o poste mija no cachorro, a pipa empina o menino, a privada caga em você. Esse é o país onde tudo está invertido. É o cara que fez lá o papel dele de juiz, de investigar essa corrupção absurda que devolveu mais de 4 bilhões, né, para os cofres públicos de corrupção da Odebrecht, de toda a canalice que você pode imaginar, envolvido com o PT, com o PP de Arthur Lira. E agora os caras querem prender o policial que foi atrás do bandido. É brincadeira, cara. É brincadeira. Então preste bastante atenção. E aí você tem até um outro sacana, um outro sem vergonha, como é o Ciro Gomes aqui. Eu já vou colocar o rapaz da Lava Jato falando para vocês, tá? Mas olha só como os caras são mentirosos. Olha só como eles morrem de medo do Sérgio Moro. Eu, inclusive, coloquei um vídeo aqui no canal, invadi a live do Ciro Gomes. Olha como o Ciro Gomes é mentiroso. Prestem bastante atenção, esse é um vídeo importante. Da Operação Lava Jato, o combate à corrupção, e que agora a gente está indo para trás também. Ora, a Lava Jato foi uma coisa muito boa e muito importante para o Brasil. Mas, infelizmente, muito importante, mas você ia receber todo mundo na bala, né, bocabucha? Você ia receber todo mundo na bala. Assista um vídeo que eu coloquei aqui. Invadi a live do Ciro Gomes. Só você procurar aí, invadi a live do Ciro Gomes dando Moura. O que você acha? Aplauso, muita homenagem, muita gravatinha borboleta, muita manchete exibicionista. Recuperou muito dinheiro também, né? Sim, era muito importante, porque ela meteu o dedo na ferida. Sabe? E é tudo verdade. O Michel Temer é corrupto, o Eduardo Cunha é corrupto, o Sérgio Machado é corrupto. Você não falou nada de ninguém, né? É tudo verdade, mas você não falou nada de ninguém. Vendo lá o Lula na roubalheira loucona lá. Corrupto, sabe? O Roberto Costa é corrupto. Isso tudo é corrupto mesmo, para valer. Tal. Devolveram muito. Palocci devolveu o dinheiro, confessou e tal. E isso não aconteceu por acaso. Mas o que acontece? O Moro e os procuradores... porque aí vai ser o seu concorrente aí nas eleições, né? Aí você tá com medo, né, Cirão da Massa? Você tá com medo. Assista um vídeo que eu fiz, invadir a live do Ciro Gomes. Começaram a pegar corda.
começaram a se endeusar, começaram a se apaixonar e querer ser política. Aí degringolou geral. Por quê? Porque é uma lesão ética impossível de ser corrigida um juiz condenar um político e, como consequência dessa condenação, o político fica fora da eleição. Mas era lógico, porque é criminoso. Porque é criminoso. Você queria não que um político criminoso participasse da eleição. A lei da ficha suja é o quê? E esse juiz vai ser ministro do político que ganhou a eleição. Ai, 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 ai. O Sérgio Moro foi convidado a ser ministro da Justiça justamente para implementar as medidas anticorrupção que depois o próprio Bolsonaro jogou no lixo. E assim que ele viu a canalice do Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, o cara saiu de lá, porra. O cara teve a hombridade de sair de lá imediatamente. Então, do que você tá falando, bicho? É brincadeira. Porque o outro não participou, pelo menos alega. Perdia. Mas pode dizer que não perdia porque... Então, isso aí ferrou, sabe? Ferrou, porque aí não é mais político, não é mais juiz, é um político, um politiqueiro. Político é o cacete, cara. A investigação da Lava Jato pegou todo mundo, de todas as esferas de partido. Quando ele chegou lá para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, ele foi o cara que demonstrou o canalha que é Jair Bolsonaro e suas interferências na Polícia Federal. Pilantra. E aceitou vantagem, porque é capítulo Código Penal. Porque se eu oferecesse um saco de dinheiro para o Sérgio Moro... Que você ofereceu vantagem o quê? Porque se ele quisesse ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tinha ficado lá, porra. Qual é a vantagem? Largar o quê? 20 anos de magistratura para ser depois enrabado por Jair Bolsonaro? Qual que foi a vantagem, porra? O cargo seria... O cargo é vantagem devida. Então, entra como vantagem. O cargo e a promessa de um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É muito sacana. Que é o que foi. É muito sacana. Sendo que Sérgio Moro sabia nem quem era Bolsonaro em período de eleição. Chegou lá Bolsonaro para cumprimentar ele e o Sérgio Moro falou: não. Tava no aeroporto, todo mundo viu. A própria esquerda debochou, o próprio Ciro Gomes debochou. Agora ele vem com essa canalice, com essa cara de pau, de que era combinado com Sérgio Moro e Jair Bolsonaro tirar o Lula da eleição para que Jair Bolsonaro fosse presidente do Brasil, Sérgio Moro fosse ministro da Justiça e depois para o Supremo Tribunal Federal. Só que a realidade, os fatos, não corroboram com a sua versão, seu Ciro Gomes. Porque se assim o fosse, ele teria concordado com a canalice de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Assim que ele pediu, me dá só uma PF aí, ô Moro, me dá a PF do Rio de Janeiro, porra. Tá ok? Sérgio Moro pegou e mostrou, cara, que o cara queria realmente interferir. Publicamente prometeu Então, se tivesse prometido um saco de dinheiro, todo mundo entendia que era suborno. Mas é muito canalha. Também é vantagem. Mas é muito canalha. Percebe? Ele se corrompeu, o Moro, completamente. E hoje, para revelar... Se corrompeu aonde? Meu irmão, não dá pra acreditar. Esse é um país de canalha mesmo. Esse é um país de corrompeu canalha. Mesmo, sabe onde é que o Moro trabalha, não? Não. O Moro trabalha para uma firma americana que administra a massa falida da Odebrecht que ele, Moro, quebrou. Caramba. Ai, puta que pariu. A corrupção que acontecia na Odebrecht foi o Moro que quebrou. E não quebrou porra nenhuma. Ele trabalha justamente na parte em que implementa políticas de conformidade. E por contrato, por cláusula do contrato com Álvares e Marshall, ele não pode trabalhar com qualquer empresa com que ele tenha atuado como juiz. Como é canalha, bicho. Como é mentiroso. Atenção, quem duvidar, o Moro hoje trabalha para uma firma americana que administra a massa falida da Odebrecht, que é a empresa. O trabalho de Sérgio Moro na Álvares e Marshall é implementar medidas e mecanismos anticorrupção dentro de empresas. O papel da Álvares e Marshall não é de atuar em defesa dessas empresas, é buscar o aprimoramento e reestruturação, em alguns casos, ou às vezes, como se diz, a adoção de políticas efetivas de conformidade, compliance. Então, porra, o cara foi trabalhar numa empresa privada que implementa
medidas anticorrupção dentro de empresas que precisam, para estar na bolsa, para continuar operando, entrar em conformidade, porque foram pegas em esquemas de corrupção. Puxa, mas como o Sérgio Moro é criminoso, hein, ô seu Ciro Gomes? Puta merda! Puta merda! Não dá pra acreditar, cara. A Lava Jato teve esse efeito colateral também positivo, não só de gerar uma expectativa de mudança no setor público, mas de ser um motivador do setor privado para despertá-lo quanto uma necessidade para a qual deveriam ter despertado, mesmo sem a Lava Jato, que é criar mecanismos dentro dessas empresas para que a corrupção, a bandalheira, a canalice generalizada não tome conta. Não dá pra acreditar, brother. É aqui, bicho. O policial é o bandido. O policial é o bandido. A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Tem que trabalhar dos dois lados. As empresas não precisam esperar o Congresso ou o governo para dizer o que precisa ser feito. No fundo, a minha ida a uma empresa como a Álvares e Macho, diz aqui o Sérgio Moro, segue a mesma linha do que eu sempre defendi, que é importante nós adotarmos políticas de integridade e de anticorrupção. O caminho do setor privado é um caminho absolutamente louvável também e não há nenhum demérito em relação a seu trabalhar por esses objetivos no setor público. Há uma cláusula em seu contrato que proíbe sua atuação em qualquer caso que inclua empresas envolvidas em processos que já passaram por suas mãos nos tempos da magistratura. Sérgio Moro disse: tanto eu quanto a Álvares e Macho concordamos expressamente com essa cláusula para evitar qualquer tipo de questionamento. Nós estamos aqui para fazer a coisa correta e não o contrário. O setor que atende essas empresas da Lava Jato é outro setor e não aquele em que eu vou trabalhar. Então olha só como esse bicho é canalha, porra. Como é mentiroso. Ele só consegue falar isso daqui em quem não vai contrapô-lo. Que não vai colocar o contraditório para ele. Para os idiotas. Para ciretes. Que o Moro faliu. Isso é de uma imoralidade criminosa. E ainda tem gente que acredita que o Moro é sério. O Moro se corrompeu completamente. É brincadeira, brother. É brincadeira. Este aqui é o país, eu estou lhe dizendo, este aqui é o país onde o poste mija no cachorro. Onde o vaso sanitário caga em você. Certo? Agora eu vou deixar o rapaz da Lava Jato aí falar a respeito dessa canalice que está acontecendo. Você continua tendo só uma main quest, que é acordar um único gado da Matrix. Essa é a sua main quest. A sua side quest é começar a pressionar esses políticos para não votarem. Agora Arthur Lira está fazendo isso ao tratoramento, a toque de caixa. Ele quer passar isso até quinta-feira, porque está acabando o contrato de Sérgio Moro e ele vai se anunciar como candidato à presidência da República. Você tem essa side quest, esse dever de pressionar os deputados federais de não votarem essa imoralidade, mudarem o Código Eleitoral para que um magistrado tenha quarentena de 5 anos para poder se eleger a qualquer coisa. Eles são canalhas, eles estão com medo de Sérgio Moro concorrer à presidência da República. Agora preste muita atenção. Amigos e amigas do Brasil, meu nome é Carlos Fernando e talvez vocês me conheçam da Operação Lava Jato. Eu venho aqui mostrar a minha indignação com tudo que está acontecendo no nosso país. Nós vivemos o absurdo dos absurdos, em que políticos, ficha suja, pessoas corruptas têm seus processos anulados, suas condenações esquecidas para que possam ser candidatos nas próximas eleições, enquanto aqueles que operaram o direito, aqueles que buscaram justiça estão sendo punidos. Estão sendo punidos sem nenhum tipo de processo. Estão sendo punidos apenas porque eram juízes, eram membros do Ministério Público. Querem agora, com o novo Código Eleitoral, afastar juízes e procuradores das eleições, retroagindo uma lei para 5 anos depois de eles terem abandonado o cargo, porque juízes e procuradores, para poderem concorrer, têm que sair do seu cargo. Isso é um absurdo. Juízes e procuradores não são cidadãos de segunda classe, não são o mal deste país.
E pior, esta lei, este código que deveria valer para o futuro, querem que retroaja para atingir pessoas que agora, neste momento, não são magistrados, não são membros do Ministério Público, apenas porque têm medo de Sérgio Moro. Sérgio Moro hoje representa o medo tanto para o governo, quanto para a oposição, quanto para o centrão, representa o medo àqueles que têm receio da mudança, de um país mais limpo, de um país menos corrupto, de dinheiro público sendo empregado nos serviços públicos. Você gosta dos serviços públicos brasileiros? Isso não é culpa dos magistrados, isso não é culpa dos membros do Ministério Público. Pense bem, nos ajude, nós precisamos de voz, nós precisamos mostrar que nós estamos novamente indignados como em 2013, para que eles nos obedeçam à vontade do povo. Obrigado.